Bom, a apresentação hoje é sobre o livro O Psiquiatra em Conflito, que é um livro usado na ética, né? Vou falar sobre o capítulo 1 desse livro, que também tem esse mesmo nome. O texto começa com esse excerto que fala: se o médico, em geral, só de um modo hesitante se pode classificar como cientista, isto se verifica ainda mais com o psiquiatra. A sua ciência e a sua prática movem-se na tênue fronteira entre os domínios cognitivos da ciência natural e a sua penetração racional no acontecer natural, por um lado, e a confrontação com os enigmas mentais e espirituais, por outro. Pois o homem não é apenas um ser vivo, mas também alguém misteriosamente estranho a si mesmo e aos outros, como pessoa, como congênere, na família e na profissão, com incontáveis e imponderáveis influências e efeitos, encargos e problemas. Há sempre fatores imprevistos em ação. Há ainda outros elementos incompreensíveis, que nada têm a ver com as leis do acontecer natural, que uma evoluidíssima investigação vai trazendo cada vez mais à tona. Hans Georg Gadamer, 2009. O Gadamer ele foi um filósofo alemão, né, expoente da chamada hermenêutica, que seria uma filosofia que estuda textos, a interpretação de textos verbais e não verbais. E nesse texto a gente vê assim que o psiquiatra, né, os médicos, eles se classificam de um modo hesitante como cientistas, né? E eles ficam, na verdade, o psiquiatra muito entre o domínio do conhecimento técnico, né? Mais cientificista, e também os domínios mais filosóficos, né? Com enigmas mentais e espirituais. A relação médico-paciente ela foi mudando ao longo do século XX. Né? No final dos anos 1970, pela clínica e cirurgia, houve uma maior importância da relação interpessoal, né, entre o médico e o paciente. Na psiquiatria, teve os avanços da eficácia dos tratamentos psicofarmacológicos, né, que se apoiavam tanto nas ciências naturais quanto nas ciências humanas. E por isso, né, a psiquiatria está implicada em juízos de valor, julgamento clínico e a tomada de decisões que influenciam o psiquiatra, principalmente nos casos difíceis. O que é um caso difícil, né? Para clínica, casos difíceis são aqueles que o diagnóstico é impreciso ou que requerem tecnologias avançadas para o diagnóstico e tratamento. Mas no livro, né, o caso difícil são pacientes que não concordam com a proposta de tratamento, sendo qualificados como pessoas difíceis pelos profissionais de saúde. Então você tem um dilema moral, né, em relação à internação, né, psiquiátrica involuntária. Você tem o dilema entre preservar a autonomia do paciente ou tomar uma ação que você acredita ser o melhor cuidado para a saúde, né? Então você tem que primeiramente avaliar a capacidade de escolha do paciente. E isso depende então do juízo clínico e uma natureza moral, né, de ter ou não autonomia sobre a própria vida, que é um tema filosófico, existencial, do que um tema médico propriamente dito. Então, a internação involuntária, como falou, ela pesa tanto o conhecimento técnico científico, né, para decidir entre preservar a autonomia ou uma ingerência sobre a liberdade do outro, né, admitir essa não penetração, mas essa influência, né, sobre a liberdade do outro. Então, para isso, vai considerar dados, né, são dados clínicos, que são os fatos, né,
o conhecimento previamente acumulado, que é a episteme, e habilidades específicas de entrevista e manejo da situação, techne. E todas essas dimensões, elas variam de acordo com a subjetividade do psiquiatra, né? Tem isso. Então, assim, ele vai explicando, né, o que vai resumindo os diversos capítulos, mas uma coisa interessante é que ele falou do capítulo 5, que vão discorrer sobre elementos normativos e regulatórios, né, da atividade do psiquiatra. E ele vai falar da Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, que é considerada a Lei da Reforma Psiquiátrica, que pauta, né, a parte da saúde mental, sobre as internações involuntárias, reduzir o tempo de hospitalização, né, e que vão ser abordadas mais no capítulo 5. Aí, então, a prática psiquiátrica é uma atividade singular, pois extrapola o campo das ciências biomédicas, apesar de ainda continuar sendo uma especialidade médica. Então, a situação de conflito, a beira-leito ou a cabeceira do doente, ela muitas vezes se instala, é um dilema que se instala sem ter uma única saída correta, do ponto de vista ético e clínico. E deve-se considerar, entre outros fatores, o diagnóstico, a gravidade, os riscos e o contexto sociocultural do paciente. E caso, assim, em relação a essa conduta, né, frente a esse caso difícil, o psiquiatra, o médico, pode ser acusado criminalmente de cárcere privado se a paciente, ou se o paciente ou a família entenderem que a internação não era necessária. E caso ele opte pela não internação e o paciente cometa um ato de agressão a si mesmo ou a terceiros, o psiquiatra poderá também responder por responsabilidade civil. Então, é uma decisão muito complicada, né? De um lado, tem esse possível cárcere privado, de outro, uma responsabilidade civil, né? Dependendo se existirem processos, né, judiciais em relação a essa internação. E eu fui buscar um pouco essas leis. Então, do Código Penal, né, você tem o decreto de lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que fala no artigo 148, privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado, pena, reclusão de 1 a 3 anos. E em relação ao Código Civil, né, a lei número 3.071, de 1º de janeiro de 1916, que vai falar sobre a responsabilidade civil, né, que no artigo 1545 fala que os médicos, cirurgiões, farmacêuticos, parteiras e dentistas são obrigados a satisfazer o dano sempre que da imprudência, negligência ou imperícia em atos profissionais resultar morte, inabilitação de servir ou ferimento. Então é aquilo se o psiquiatra não internou e o paciente cometeu uma agressão, né, ele pode ser responsabilizado. O livro, então, traz uma pesquisa, vamos dizer assim, sobre umas entrevistas, né, que eles fizeram com os residentes. Então, foram 20 residentes que foram previstos, só que 17 foram entrevistados, porque 3 não responderam o convite feito por e-mail e não insistiu nisso. A média da entrevista foi de 1h30 de duração. E tinham 2 atividades nessa entrevista, que a primeira era julgamento clínico e a segunda experiências profissionais. No julgamento clínico era enfocado em relação a 2 casos previamente estruturados, que eu vou falar mais para frente, e que eram para receber uma conduta médica por parte dos entrevistados. E a segunda parte, experiências profissionais, consistiu na coleta de depoimento pessoal
sobre as experiências do entrevistado ao longo de sua formação profissional. Então, eles teriam que responder essa pergunta: internar involuntariamente ou dar alta para o paciente, propondo o segmento ambulatorial. Caso 1. Eu vou ler o caso e eu não grifei para não enviesar, né? Vocês podem ler os casos, eu vou ler para vocês, e aí depois podem colocar nos comentários a percepção de vocês, o que vocês fariam, né? Então, é uma mulher de 23 anos, branca, formada em ciências sociais, não trabalha, solteira, mora em Pinheiros com os pais, ambos engenheiros. Tem um irmão mais novo. Desde a adolescência, apresenta comportamento intempestivo, com rupturas frequentes das relações amorosas. Culmina usualmente com ameaças de suicídio, chegando a ser levada ao pronto-socorro por 2 vezes. Última vez há 1 ano após término de namoro. Nunca chegou a colocar em risco sua vida durante tais ameaças. Apesar da boa condição cognitiva, teve dificuldades em concluir a faculdade, chegando a ser quase jubilada por falta. Queixava-se sempre dos professores e dos colegas, alegando que vive numa sociedade injusta, na qual todos são hipócritas e que gostaria de morar numa praia vendendo água de coco, porém nunca se planejou para isso. Apresenta também histórico de abuso de álcool, colocando sua vida em risco quando dirigia alcoolizada. No entanto, os pais retiraram seu carro e desde então anda somente de táxi. Quando chega alcoolizada em casa, acorda a todos fazendo sempre as mesmas queixas contra a família e a sociedade. Já fez tratamento psiquiátrico em uso de quetiapina 300 mg, venlafaxina 150 mg e clonazepam 4 mg. Porém, faz uso irregular das medicações. Diz não tomar as medicações há pelo menos 3 meses, data da última consulta. Também fez psicoterapia em diversos momentos da vida desde a adolescência, abandonando o tratamento após poucos meses. Nunca esteve internada em hospital psiquiátrico e não tem problemas clínicos de saúde. Chega hoje, às 3 da madrugada, ao PS psiquiátrico, onde você está de plantão. Amigos contam que ela estava no bar e, após uma discussão com um paquera, ameaçou suicidar-se. Saiu correndo, dizendo que se jogaria de uma ponte. Um amigo conseguiu segurá-la e, mesmo após muita conversa, ela insistia que não aguentava mais viver assim e que já estava decidida a se matar. Por isso, foi levada ao pronto-socorro pela melhor amiga. Os pais foram acionados, porém estão em viagem no exterior junto com o irmão e inacessíveis por telefone. Também não há ninguém da família na cidade. A paciente não apresenta sinais de embriaguez, há 3 horas não ingere álcool, não está agitada, não apresenta polarização do humor nem alteração do juízo de realidade, não fala em suicídio neste momento, não faz interação visual e não quer conversar com ninguém da equipe, sendo o diálogo sempre mediado pela amiga que a acompanha. Essa última se compromete a ficar ao lado da paciente o tempo todo em sua casa até os pais voltarem e também não concorda com a internação, mesmo sabendo do risco de suicídio. Bom, esse foi o primeiro caso, né? Aí acho que é bom vocês darem uma pausa, lerem o caso direitinho. Eu vou comentar sobre ele agora, né? Assim, o que a gente discutiu nas reuniões, na reunião clínica. Assim, essa mulher é uma mulher jovem, né? Estudou, né? A gente, desde a adolescência, né, começou uma coisa a partir da adolescência, apresentou comportamento intempestivo, ou seja, talvez mais impulsivo, uma relação de rupturas frequentes das relações amorosas, teve ameaças de suicídio frequentes, sendo que 2 vezes chegou a ser levada ao pronto-socorro, apesar de nunca ter colocado a sua vida em risco, né? Então eram mais ameaças por parte dela. Teve problemas durante a faculdade, quase foi jubilada por faltas, né? Fala que essa sociedade é injusta,
que as pessoas são hipócritas, e aí ela queria morar numa praia vendendo água de coco, né? Então, assim, o que a gente pensa em relação a isso, né? Também fez várias consultas com psicoterapeutas, psicólogos diferentes, e foi abandonando o tratamento após poucos meses, nunca ficou em um. Então, o que a gente pensa seria um transtorno de personalidade, né? Obviamente, esse diagnóstico ele é muito mais longitudinal, você teria que ver a paciente em vários períodos e avaliar toda a história dela para ter um diagnóstico. Só que pela essa história, a gente pensou mais num diagnóstico de transtorno de personalidade e muito a personalidade borderline, né? Que seria a personalidade limítrofe, né? Que tem marcadamente essa instabilidade nas relações, né? Tem um sentimento de vazio desde a adolescência, né? Que vai tendo tentativas, né? Ou ameaças de suicídio, autolesão, instabilidade das relações, para muito troca de psicoterapeuta, tem uma certa não aceita bem as frustrações, né? Se um psicoterapeuta começa a confrontar mais ela, ou não vai do jeito que ela queria, ela já não gosta daquele psicoterapeuta e quer outro, né? Então são coisas que falam a favor de um transtorno de personalidade, né? Obviamente, assim, transtorno de personalidade seria em relação ao modo da pessoa ser, né? A personalidade da pessoa, né? E isso então acaba culminando, né? Adentrando em várias esferas do domínio da vida da pessoa e tem que causar prejuízo, né? Então que a gente fala seria uma personalidade disfuncional, né? Que tem características que chegam a ser disfuncionais na vida da pessoa. Então, é uma paciente que veio com uma ameaça de suicídio após discussão, né? Discussão com o paquera. Então, assim, ela não está agitada, não apresenta polarização do humor, nem alterações do juízo de realidade, que seriam coisas que falariam contra uma internação involuntária, né? Porque ela é relatado que tem crítica, que ela não está embriagada na hora, porém, ela, apesar de não falar em suicídio neste momento, parece que ela não negou, né? Então ela nem falou nem negou isso, né? O exame dela, o exame psíquico que a gente vê, parece que ela não faz interação visual e não quer conversar com ninguém da equipe, né? Sendo o diálogo mediado pela amiga. Então, ela fala para a amiga e a amiga fala para a gente. Então, é um exame que não é tão confiável assim, né? E então a gente não acessou devidamente o psiquismo dela, né? A gente não conseguiu extrair as informações realmente dela, porque ela se recusa a conversar com a equipe. Então seria uma atitude negativista, né? E ativa, porque ela ativamente não quer falar com a gente. E a paciente e a amiga, que deve ser mais ou menos da mesma idade, deve ser uma amiga jovem também, fica do lado da paciente e também é contra a internação, né? Mesmo sabendo do risco de suicídio. O que também assim é um pouco temeroso, porque os pais e nem ninguém da família está na cidade, não tem ninguém que pode ser contatado. Então, que essa amiga iria se responsabilizar pela paciente, né? Então, fica um pouco difícil, assim, obviamente, não tem muito certo e errado, né? Exatamente, trouxeram um caso para gerar discussão, né? Mas que, na nossa visão,
acabou sendo que a gente ficaria um pouco temeroso de liberar essa paciente, né? Mesmo ela falando que não vai se matar, a gente não conseguiu de verdade acessar o exame psíquico dela, né? Porque ela não fala com a gente nesse momento. E essa amiga, né, não é pessoa da família, é uma pessoa muito jovem, né? E aí a gente fica preocupado, porque mesmo sendo uma ameaça, né, uma coisa às vezes mais frouxa, ela pode realmente tentar se matar e pode conseguir. E isso pode gerar um processo, né, que a gente viu um processo civil, né, de alguma forma, responsabilidade civil para a gente. Então, a gente iria decidir internar involuntariamente essa paciente, né, para principalmente acessar em outro momento esse psiquismo, para esclarecer melhor sobre esse diagnóstico, sobre essa ideação suicida e depois talvez liberar a paciente, depois que isso estivesse mais esclarecido. Então agora vamos para o caso 2. Caso 2. Homem de 53 anos, negro, operador de máquina industrial, casado, 3 filhos, morador da periferia de São Paulo. Pais moram fora de São Paulo. Desde o início da idade adulta, apresenta quadros intermitentes com duração variada de agitação psicomotora, humor irritável, poucas horas de sono, sentimentos de grandeza. Na adolescência, não apresentava qualquer alteração de comportamento. Sempre foi responsável e trabalhador, segundo a esposa, casada com ele há 30 anos. Mas quando entra em surto, fica extremamente agressivo e ninguém consegue segurar. Já chegou às vias de fato com um vizinho por motivos fúteis, tendo o último feito um boletim de ocorrência na delegacia e nunca agrediu a esposa e os filhos. Faz tratamento na UBS em que você é o novo psiquiatra. Vinha em uso de carbamazepina, 400 mg, clorpromazina, de 100 mg, e haloperidol, de 5 mg. E segundo as anotações do prontuário, o diagnóstico é de F29, que seria um transtorno psicótico não orgânico, né? Quando é meio indefinido. Apesar de aderir ao tratamento, quando está em crise, quer decidir quais medicações tomar e se queixa muito da perda do apetite sexual. Tem um tio que sofre dos mesmos problemas e que já esteve internado em hospital psiquiátrico. Não é relatos de abuso de álcool ou drogas. A família está assustada e acha que essa crise está mais forte do que de costume, pois o paciente ameaça matar o tal vizinho com quem já teve problemas. Os familiares insistem na internação hospitalar, alegando que não há condições de cuidar dele em casa. O paciente se mostra irritável na entrevista, fala bastante sobre o seu trabalho e a respeito dos problemas com o vizinho, de que não gosta e que não merece estar vivo, nunca deixando claro o motivo. No entanto, mostra respeito pelo médico e é afetivo ao contato. Não acha que precisa de tratamento. Sou desse jeito mesmo e me sinto feliz assim, mas aceita tomar medicação, desde que não fique internado e que possa voltar ao trabalho, pois diz que sem ele a empresa não anda. Então, esse é o caso 2. Podem dar uma pausa, pensar, escrever, né? Eu vou continuar falando. É um caso que foi se pensado na hipótese diagnóstica, né? De primeiramente, né, um F29, né? Mas parece ir mais para um lado de um episódio maníaco, né? De um transtorno afetivo bipolar, né? É um episódio maníaco, né? Mas o principal seria o F31.2, né? Que seria do transtorno afetivo bipolar. Por quê? Ele fala, né, que apresenta quadros intermitentes com duração variada de agitação psicomotora, humor irritável, poucas horas de sono, sentimentos de grandeza. Então, isso são ele, assim, pode ficar com um humor mais elado, né, um humor mais expansivo,
por vezes chega a ser irritável se ele for confrontado, né? Tem insônia e tem esse sentimento de grandeza, né? Ele é um paciente que, em relação à internação, né? Ele já teve um desentendimento por motivos fúteis com esse vizinho que já fez o boletim de ocorrência e atualmente ele fala que não gosta do vizinho e que ele não merece estar vivo, né? Então ele parece mostrar essa intenção, né, de heteroagressão que a gente fala. Ele fala também, sou desse jeito mesmo e me sinto feliz assim. Né? A pessoa que entra em mania, uma hipomania, né, ela se sente bem, né? Se sente muito feliz, muito grandiosa, né? Então, ela muitas vezes perde a crítica, né? O juízo da realidade. Então, parece ser esse o caso. Ele não tem uma crítica, a crítica dele não está preservada. E ele não quer internação. E então, assim, o que a gente tá pensando, né? Essa família tá assustada porque já viu outras crises, mas essa tá mais forte do que do costume e tá ameaçando matar o vizinho. E os familiares falam que não tem condições de cuidar dele de casa, então que não iriam se responsabilizar muito pelo que ele fizesse em casa, né? Não tem condições de cuidar dele. Então esse caso assim não gerou tanta discussão. A gente pensou mais em realmente internar involuntariamente esse caso, porque ele não tem a crítica da realidade, não tem muita noção de doença, tá mostrando, né, esse episódio de humor de possível mania, né? E ele tem esse potencial principalmente de heteroagressão, que seria matar o vizinho. Então a gente pensaria em internar ele, ajustar a medicação até que ele ficasse mais estável para não ir para casa com essa intenção de matar o vizinho, né? Então seria essa a conduta que a gente discutiu. Então é isso, obrigado, né? O livro que a gente falou é o livro O Psiquiatra em Conflito, do Gustavo Bonini Castellana, né? E é isso, assim, se tiver alguma dúvida, quiserem entrar em contato, alguma coisa, podem entrar em contato comigo.